Essa luz tá tão em você assim que teu olho verde tá assim. Ó, verdão. Você é palmeirense? Deus me livre. Porra. Deus me livre. Porra, agora... Corinthians, mano. Agora você pegou pesado, pô. Tava no Corinthians, mano, não é? Não, é nós, Corinthians. Ah, tá. Nesse episódio você vai conhecer o Walter Prates. Ele é gerente de equipe de vendas de uma grande imobiliária aqui da Zona Norte. Além disso, ele também dá mentoria para corretores. Olá pessoal, mais um Pod Guiazene para vocês. E para vocês que já conhecem a gente aqui, a gente sempre traz empresários e empreendedores aqui da nossa região, da Zona Norte de São Paulo, sempre com muitas histórias interessantes. Hoje eu trouxe um amigo que é corretor, na verdade ele é gerente de corretor, o Walter Prates, né, meu amigo? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço você estar aqui com a gente hoje. Vamos contar a história do Walter, que é muito legal, gente. Além de gerente, né, da operação de corretores, ele também trabalha muito com marketing e eu vou contar já para vocês de toda a história dele, tá? Antes eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. O Grupo Monteiro é um grupo de facilities, mais de 60 anos de mercado. 60 anos é muita coisa, né? Eles fazem portaria virtual, limpeza, recepção, tudo que você precisar para o seu condomínio, o Grupo Monteiro pode te ajudar. E a outra é a Piratinhas Daycare, gente. Para quem tem pet, precisa de um hotelzinho, a Piratinhas fica ali no Tucuruvi, eles são excelentes. E mais uma que a gente sempre traz aqui, que é a nossa parceira, é a Fabi Bolos Artesanais, que sempre traz um presentinho. E ela trouxe isso aqui para você, Walter, você vai adorar, tenho certeza. Nossa. Você conhece a Fabi, né? Conheço. Ela é incrível, você vai adorar o que ela trouxe. Pode deixar. E depois eu faço meu comentário lá no meu Instagram. Legal, gente. Em falar em Instagram, você é famosinho na Zona Norte já, né? Não, que é isso. Famoso é você. Eu não, o Guiazene. O Guiazene. Mas você tem o teu Instagram, que você estava me falando, desde 2019? Não, 2016. E aí você já começou mexendo com os imóveis ali dentro. Conta um pouquinho da sua história, como é que você começou e por que você começou com as redes sociais logo de cara, assim? Vamos lá, eu comecei em 2016, eu era de um mercado completamente diferente. Eu era da área de transporte e logística, sou formado em administração, sou pós-graduado em logística e caí completamente de paraquedas no mercado imobiliário. Não consegui recolocação para minha área. E aí um colega falou, poxa, você monta projeto, vai para outro país, apresenta o projeto para os outros países, né? Para essas multinacionais e vende teu projeto. Você não vai vender um imóvel? Você não vai vender um apartamento? O projeto é muito mais difícil de vender, né? Sim. E aí eu fui estudar o mercado imobiliário, eu comecei a estudar o mercado imobiliário em setembro de 2015, fui estudar sobre ele, e aí em fevereiro de 2016 eu virei a chave e comecei como corretor de imóveis em fevereiro de 2016. E você tinha Cresce já ainda não? Não. Comecei como estagiário, fui aprender, fui estudar, fui buscar conhecimento, fui começar a fazer curso. Comecei a fazer curso um atrás do outro, parecia um... Devorador de cursos. Devorador de curso. E foi num dos cursos que eu escutei uma frase do John Freitas, que foi uma virada de chave. E a partir dali eu comecei a usar minha rede social e dar minha cara com vontade, com pressão e sem preguiça. Tá. E não esperava julgamento nenhum. E foi quando eu te conheci, em 2019, né? 2019, nosso primeiro contato. Você já era corretor, você já estava vendendo e tudo mais. E eu lembro que eu ia viajar e eu precisava de um conteúdo, e eu queria um conteúdo assim, entender um pouco mais do mercado de luxo aqui da Zona Norte e tal. E aí eu te chamei nas redes sociais e você falou, não, vamos gravar num apartamento e tal. E a gente foi mostrar, né, um apartamento de luxo aqui. Foi. Em 2019, foi meu último ano como corretor. Todas as minhas vendas vieram do meu Instagram. Então, muito todas. Em 2019 eu fiz 12 vendas, eu já mexia com um alto padrão, e todas vieram do meu Instagram. E aí em 2019 a gente foi mostrar junto um apartamento na rua Benta Pereira, no prédio Vista Santana, de uma unidade de 200 metros. Nossa, não lembro de tantos detalhes. Sim. Mas era bem legal o apartamento, bem lindo. Sim, era uma exclusividade que eu peguei na época e a gente fez um trabalho. E foi a primeira vez que eu acabei aparecendo no guia e a gente acabou criando essa amizade. Essa amizade desde 2019. E aí você era corretor, depois... Por que você deixou de ser corretor e virou gerente? Como é que foi isso? Por que você fez essa transição? Na verdade, corretor de imóveis é uma delícia. Poder ajudar uma família é único. Até aquela sensação, marcar positivamente a vida de uma família
faz diferença, ser lembrado. Eu lembro que na época, como corretor, eu escutei uma frase de um cliente que hoje se tornou meu amigo. Cruzo com ele quase que semanalmente no restaurante. Quando a gente senta para conversar sobre a compra da casa dele, ele e a mulher dele chora. Que legal. Ele fala que eu... Você fez parte da vida deles, sim, né? Sim, ele fala que eu fui instrumento de felicidade para a família dele. Que legal. Né? Então, como corretor, eu ajudava uma única família. Como gestor, eu posso desenvolver pessoas para ajudar muitas famílias. Legal. E aí foi quando eu recebi o convite da Lopes, em 2020, no segundo mês de pandemia. Caramba! E aí eu fui me tornar gerente da Lopes One, em abril, maio de 2020. Aí você tinha uma equipe. Hoje você tem uma equipe, né? Tenho uma equipe. Na época eu cheguei com uma equipe, me entregaram uma equipe que já estava pronta, e lá a gente desenvolveu todo um trabalho. Terminamos o primeiro ano em terceiro, terminamos o segundo ano em segundo. Que legal! Da Lopes One na época. E aí você desenvolve os corretores, né? Sim. E aí, como é que você trabalha assim para desenvolver um corretor? Como é que funciona? Com muita conversa, com muita orientação, praticamente pegando na mão, explicando passo a passo, ajustando atendimento, explicando sobre regras, sobre procedimento, sobre processos, para que a gente possa, de fato, evoluir o corretor. Porque assim, eu não sei se isso procede, mas assim, até então, o que era um corretor? Era quem não tinha mais o que fazer, estava aposentado e não sabia mais o que fazer, aí sobrou para ser corretor. Hoje em dia não é mais assim, né? Não, vou te confidenciar algo. Antes de eu entrar para corretagem, eu fiquei 6 meses protelando para entrar, porque eu era preconceituoso. Tá. Eu dizia que era uma profissão de encostado, não deu mais certo de com preguiçoso, nada, de malandro. Tá. E aí eu demorei um tempo para absorver e estudar sobre ele. Hoje o mercado mudou muito. Sim. Hoje as pessoas jovens estão procurando para ser corretor. Inclusive vale muito a pena, porque você tem uma comunicação muito boa com a nova geração. Acho que é a geração beta agora, né? Geração beta, acho que é alguma coisa assim, que você consegue se comunicar melhor com esse público que está chegando ali. Então, e aí usando o quê? As redes sociais, assim que você também desenvolve o teu pessoal? Usando rede social, usando tudo que for possível, utilizando... Existe agora inteligência artificial que dá para auxiliar no todo o processo, então tem muita coisa aí... Nova, né? Nova, Então, assim, ó, hoje em dia, então, não é mais aquela... O que sobrou agora, não deu certo com nada, vai ser corretor. Não, o pessoal procura e se desenvolver para ser um bom corretor de imóveis. Porque dá para ganhar uma boa grana, né? É uma profissão que remunera muito bem, mas é uma profissão que exige uma dedicação muito grande. Não dá para servir de bico. Não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo, porque ela dá uma demanda muito grande. E os corretores mais antigos, eles, se não se adaptaram, eles precisam se adaptar de forma muito rápida. Sim. Porque eu usei uma frase pro meu time que era assim: ou muda ou morre. Se o corretor antigo, que tem 15, 20 anos de mercado, não se adaptou à rede social, à inteligência artificial, a dar a cara para bater na rede, e não só no Instagram, mas no TikTok, no LinkedIn e assim por diante, ele vai morrer. Ele vai cada vez ter menos clientes, porque hoje o cliente, diferente de outras épocas, lá atrás, não sei se você vai lembrar, as pessoas anunciavam o imóvel no jornal. Sim. Eu trabalhei em agência de publicidade e era assim, tinha páginas e páginas da nossa agência que a gente colocava os imóveis. Então tinha várias imobiliárias que faziam só isso com a gente. Então nos classificados, né? E era assim, quase para desvendar um mistério, um anúncio, porque era 3D, 1S, 2V, 1L. Eu fiquei primeiro, né? E assim, dormitório, dorme. Não, era 3D. 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 3D, 3 dormitórios. 1S, que era uma suíte. Porque era para diminuir a quantidade de caracteres para não cobrar mais o anúncio. Exatamente. Então assim, lá atrás era assim. Gente, eles estão aqui rindo da gente, né? Isso foi nos anos 90. Não, eu tô falando que é um pouquinho antes, 90. Eu lembro dos anos 90. É um pouquinho antes dos anos 90. Hoje, dificilmente o cliente entra num portal imobiliário
Hoje o cliente está primeiro comprando você. Hoje, qualquer lugar que você vai num médico, você vai conversar com alguém, qual é a primeira coisa que a pessoa pede? Qual é o teu Instagram? Hoje as pessoas compram você pelo Instagram. Se você não estiver bem posicionado, se você não estiver bem apresentado, a pessoa não vai se conectar com você. E se não se conectar com você, não vai comprar com você. É verdade. Eu tenho uma máxima que eu aprendi na metodologia que eu sigo, que é: venda é confiança e nada mais. É verdade. Então, se a pessoa não confiar em você, ela não vai avançar. Se ela não comprar você, porque ela compra primeiro você. Se ela confia em você, ela já vai te seguir, vai ficar olhando o que você faz, quais imóveis que você está vendendo e assim vai, né? Exatamente, exatamente. Quantas pessoas tem no seu time? Hoje somos em 20 corretores. 20 corretores. No meu time. Mas tem vários times dentro da sua imobiliária? Sim, na Lopes One somos em 16 gerentes. Nossa, bastante. E somos um pouco mais de 200 corretores. Bastante coisa, né? Sim. E aí tem a parte dos lançamentos, é diferente? Sim, temos um departamento de lançamento só para os lançamentos da Zona Norte. Hoje, praticamente todos os lançamentos da Zona Norte, a Lopes One também cuida. E tem uma equipe também só para isso. Temos também um departamento de locação, de administração. São separados? Sim, temos administração, temos... Nossa, muita gente, Sim. né? Quantos corretores tem no total, assim? Total somos em quase 300 corretores. Caramba, muita coisa. Porque temos também uma unidade em Pinheiros. Da Lopes One? Da Lopes One. Tá. Temos uma Lopes One em Pinheiros também. E temos toda essa estrutura, toda a base administrativa para dar todo esse suporte pro time. Entendi. A Lopes é o quê? É uma rede, uma franquia? Isso. Só existe uma Lopes no Brasil, que é a principal, que fica na rua Estados Unidos, lá nos Jardins. Tá. Todas as outras são franquias. Então você viu um nome composto, Lopes One é uma franquia. Tá. E o dono da Lopes One, o Bruno, eu acho que ele... Eu gosto de dizer que ele foi um visionário ou ele fez uma premonição. Porque ele escolheu Lopes One e a Lopes One hoje é a número 1 em toda a rede. Que legal. É a empresa que mais vende em toda a rede. São mais de 200 franqueados da Lopes no Brasil. Terminamos o ano de 2025 com uma imobiliária que mais imóveis vendeu, mais imóveis alugou e a maior quantidade de valor vendido, que é o VGV. VGV vendido, VGL de locação. Nós terminamos em todas as categorias em primeiro lugar. Que legal, cresceu pra caramba então, né? Sim. Quanto tempo tem a Lopes One? A Lopes One tem 10 anos. 10 anos, nem Isso. é tão antiga assim. Não, tem Muito 10 legal. anos. Ela tinha um outro nome, ela era proveniente de uma imobiliária chamada Condessa, que hoje também chama Lopes Condessa. Tem a Lopes Condessa. Isso, verdade. que fica lá na Jardim São Bento. Sim. E aí, que quem cuida é o pai do Bruno, o seu Sérgio. Tá. E aí, quando teve a divisão, o Bruno acabou optando em montando a Lopes One. A dele. A dele. Com a administração dele, do jeito dele. Do jeito dele, formato dele. Ele é jovem, então já pensou em estratégias mais atuais. Mais atuais. E é legal que assim, no Guia Zen Awards vocês ganharam voto popular e depois o júri técnico, isso achei bem interessante. O júri técnico avaliou 5 imobiliárias, né? Que foram do voto popular ficaram 5 imobiliárias pro final. E o júri técnico avaliou essas 5 que chegaram nos 5 primeiros. E aí eles avaliaram o atendimento, a rapidez, algumas coisas assim. Se tava dando atenção, se demorava, vários quesitos assim. E aí vocês ganharam como júri popular, né, que foi as pessoas votando, e o júri técnico também, vocês ficaram em primeiro nos 2. Sim, e confesso que eu fiquei muito honrado representando a Lopes One naquela noite e tá recebendo o troféu de imobiliária número 1 da Zona Norte. Exatamente. Quando a gente faz qualquer evento lá na Lopes One, a gente faz questão de estar expondo o troféu. Tivemos um evento sensacional no último segunda-feira, depois gravamos um podcast com uma pessoa importante do mercado imobiliário e o troféu do guia estava lá em destaque dentro do próprio podcast que a gente gravou, que vai estar circulando no Brasil todo. Que legal. Obrigado então, né? Mostrando o nosso troféu por aí. Muito legal. Mas assim, super merecido, né? Foi o voto popular, que as pessoas votaram em vocês e o júri técnico também, né? Sim. Entendeu que realmente o atendimento ali tá muito legal. Foi uma alegria muito grande. Muito legal. Para todos. E você está dando mentoria também, né? Sim. Como é que funciona esse trabalho de mentor?
eu tenho dado... Na verdade, foi por acaso, né? Eu conheço corretor no Brasil todo, conheço imobiliária no Brasil todo, por conta da relação da metodologia que eu fui estudar, então eu tenho relação com muita gente. E aí uma imobiliária do interior do Rio de Janeiro, uma cidadezinha chamada Bom Jesus de Itabapuana. Nossa! Deve ser bem pequena. É uma cidade bem pequena, no interior do Rio de Janeiro. Ele participou de um curso comigo e aí ele falou, não, eu quero que você dê mentoria para minha imobiliária. E aí a gente iniciou um trabalho em 2023, ficamos 6 meses junto com ele, e aí em 2025, quando foi janeiro de 2025, ele falou assim, eu quero você o ano todo. Caramba. Aí fechou comigo o ano todo em 2025. Ele é do dono da imobiliária? Dono da imobiliária. Tá. Fechou em 2025, em 2026 a gente está e renovou e continua com a mentoria com ele. Ele já dobrou a meta, ele triplicou a meta dele do ano passado, ele já está batendo a meta do ano. Que legal. Já agora no mês de abril. Então ele está num processo de evolução. Crescimento mesmo. E aí, o que ele faz? Ele pega a sua metodologia e leva para os corretores? Ou todo mundo participa da metodologia? Não. Eu dou a direção para ele. A mesma coisa eu busco fazer com os meus corretores. Ele usou uma frase recentemente que foi muito interessante. Ele disse o seguinte: felizes são seus corretores que estão aí podendo falar com você todo dia e toda hora, sempre que precisar. Que legal. Então, foi muito legal, é muito legal escutar isso. E eu faço exatamente isso. Eu dou colo, eu dou atenção, eu sento, converso, oriento. Se tiver que acompanhar junto, se tiver que acompanhar a visita, eu vou. Se eu precisar atender junto, eu vou. Sempre trazendo a direção e o caminho correto para o corretor. Legal, porque você traz toda a sua bagagem, a sua experiência e de todo o curso que você fez, a pessoa vai ter um pouquinho mais, né, da sua bagagem. Muito legal. Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Então, bora ensinar, né? Bora ensinar, que aí automaticamente a gente vai acabar aprendendo um pouco mais, cada vez um pouco mais. Bom, vocês são parceiros do Guia Zen, a gente faz vídeos juntos, né? Sim. E é muito legal porque a gente vê, assim, as pessoas que chamam a gente para fazer os vídeos e tal, os seus parceiros, seus clientes, né? E eles gostam muito da dinâmica, né? E fica realmente uns vídeos muito legais. E assim, você já faz isso com muita facilidade. Tem algum segredo? Porque assim, tudo bem, eu faço isso todos os dias, né, os vídeos, mas você tem algum segredo para você estar acostumado com a câmera, ou você tem alguma dica que os corretores, eles estão meio travados, não conseguem, né, fazer os vídeos. Tem algum segredo, ou então, como que ele faz para ir soltando, sabe? A primeira coisa... Tem alguns vídeos de imóveis que não aparece ninguém. Sei lá, esse de repente é o começo? Ou você acha que ele deve estar realmente lá falando de alguma coisa? Então, a frase que eu escutei lá atrás, que foi o motivo de ter a virada de chave, que o John Freitas falou num curso que eu fui, a frase é o seguinte, acho que vai responder um pouquinho do que da tua pergunta. Quem tem medo do ridículo jamais alcança extraordinário. Enquanto você ficar preocupado com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai falar, com o que o outro vai se posicionar, você já está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. Então, se você quer crescer na profissão, se você quer se destacar, se você quer se tornar diferenciado na profissão, dá as caras. Não tem que ter preguiça, não tem que ter o julgamento. O julgamento vai surgir de cara dos seus melhores amigos, da sua família, mas esquece. Seja você, seja autêntico, seja verdadeiro. Então, assim, às vezes eu tô fazendo um vídeo, eu erro, eu travo minha língua, eu não cancelo, eu continuo, falo, opa, travou aqui, peraí, deixa... E aí eu continuo, porque então assim... é isso natural, né? Porque tem que ser assim, eu acho que tem que ser assim. De início você falar, dar a cara, aparecer, em vez de começar a pensar em mostrar imóvel direto, começa a mostrar teu rosto, começa a mostrar você, começa a mandar o seu recado, a sua mensagem, o que você... Vai esquentando, né? Vai esquentando, vai se preparando, porque você vai se acostumando com a câmera, né? E ela vai se tornando... Ela deixa de ser algo perigoso para você. Sim. Vai começar a perder o medo, né? E a principal dica, nunca assista o vídeo que você fez. Porque senão você não vai postar. Senão você não vai postar. É verdade. Então assim, eu pego o vídeo meu de 2016, 2017, eu olho e falo assim, que vontade de apagar essa... E eu não apago. Coisa. Porque assim, mostra evolução. É verdade. Mostra evolução, mostra que você
poxa, que você saiu do ponto A, você está chegando perto do ponto B, mostra que você está crescendo. Então, não tenha esse receio de, putz, eu vou travar, não, eu falei errado, Não, posta, e embaixo você coloca assim, errei, o lugar disso é disso, ou senão faz outro vídeo e fala assim, olha, peço desculpas. Uma errata, né? Peço desculpas, eu errei. Fica mais natural, a pessoa... Aquele negócio que a pessoa vai confiar mais em você quando perceber que você é um ser humano que erra. Uhum. Não é robotizado, né? Nada tem que ser assim. Nada tem que ser assim. E me fala, quem que você acha assim, essa pessoa é apta para ser corretor? Ela tem que ser boa de lábia, ela tem que falar bem, ela tem que saber vender ou nada disso? Quem pode ser... Eu seria uma boa corretora? Poxa. Ai, meu Deus, agora tá bom, não precisa falar não. Você quer começar quando? Eu assino o teu estágio. Tem impressora aí? Olha que eu vou, hein? Não, tem impressora, eu já vou assinar, porque você seria uma grande... Porque para você ser corretor, acho que tem uma coisa que é fundamental. Uhum. É gostar de gente. Uhum. Quando você gosta de gente... Vai embora, né? Eu não era de vendas. Ah, tá. É verdade. Eu não era de vendas. Eu trabalhava com né? dados, eu trabalhava com transportadora, eu cuidava de caminhão, eu falava com motorista. Minha base era a planilha de Excel. Quando eu montava um projeto logístico, quando eu montei para algumas multinacionais, eu montei para Colgate, montei para Philips, montei para Beiersdorf, que é a Nivea, montei para PepsiCo, para GM. Assim, quando você vai montar um projeto, é dados, é gráfico, é planilha. Não são pessoas. Não são pessoas, você trabalha em cima de dados. Agora, imóvel é gostar de gente, é gostar de pessoa, é não mostrar o foco nunca é o produto. Não é a venda, né? Não é o produto. Tá. É porque quando uma pessoa procura um imóvel, ela precisa resolver uma dor. Ela precisa resolver um problema. Ela tem uma necessidade iminente que precisa ser resolvida. Busca entender a dor dele. Busca entender a necessidade. Busca entender os porquês. Busca entender, de fato, a pessoa. E o imóvel você vai encontrar. É natural. Legal. Legal demais. E agora essa nova onda, Peraí, né? onde eu assino? Cadê? Não me entregaram aí? Vou trabalhar com ele, gente. Me dá o papel. Eu vou. Eu sou boa de vendas, viu? E gosto de pessoas. Eu gosto de lidar com pessoas. Porque tem tudo a ver, né? Eu gosto muito de imóveis também. Vou pensar nisso. E essa nova onda assim, que tá rolando de... Os corretores, que eu vejo muitos vídeos de corretores que sempre quer trabalhar no alto padrão. Aí tem pra todo mundo, né? Porque não tem isso agora, esse nicho assim? É mais fácil vender no alto padrão? Eu falo de autenticidade. Eu falei de verdade. Sim. A pessoa, quando tá mostrando um alto padrão, ela tá sendo autêntica? Tá sendo ela? Como assim? Um cliente de alto padrão. A pessoa tem os hábitos daquela pessoa de alto padrão? Ela vai conseguir conversar do mesmo jeito? Ela vai gerar um valor profissional para ela? Sim, entendi. Ela tá entendendo o que ela tá falando? Ela tá né? entendendo o que ela tá falando? Mas dá pra estudar. Se a Dá pessoa pra quiser, estudar, dá claro. Pra estudar. Tá. Claro, dá pra estudar, com toda certeza. Mas assim, não precisa querer começar ali, né? Isso. Não, você tem que começar. Certo. Você tem que começar. Aí, de repente, você vai construindo um pouco mais daquele perfil, né, de cliente, é isso? Isso, exatamente. E aí, conforme você vai conhecendo, adquirindo experiência, se relacionando, isso se torna natural. E aí, assim, as pessoas, tem gente que se dá muito bem com, de repente, só com locação. É difícil. Como é que funciona, assim, todo o esquema do trabalho de um corretor? Porque tem uns que só trabalham com locação, outros só trabalham com vendas. E por quê? Por que a pessoa escolhe um ou outro? Tem facilidades? Não, é opção. É só opção? É opção. É a opção do profissional. O profissional optou em seguir aquele caminho. Porque ele estava fazendo, de repente ele começou a vender mais ou começou a alocar mais, falou, nossa, vou por aí. Ou vocês, como gerente, o gestor, vocês direcionam? O que fica mais fácil? O correto é o gerente, o gestor direcionar, dar o caminho. Eu costumo dizer o seguinte, pro meu time ou para quem está começando. Onde você mora? Qual a região que você reside? Começa pela tua região. Ali você sabe dizer o que tem perto,
qual escola, qual comércio, Pra poder saber vender qual o farmácia, lugar. para você poder aprender a vender lugar. E aí depois você vai expandindo, depois você vai ampliando o teu horizonte. Então, é o caminho. Não adianta, eu comecei como corretor hoje e vou anunciar um imóvel em Pirituba. Você sabe, eu moro aqui em Santana, você sabe sobre Pirituba? Não, entendi. Você não entende nada de lá, fica difícil de você Fica difícil você vender, você não vai transmitir confiança, não vai transmitir segurança. Lembra, venda é confiança e nada mais. Se você não consegue transmitir essa segurança, como é que você vai conseguir vender? E quando a pessoa tem que fazer uma captação do imóvel para trabalhar o imóvel, certo? Sim. Para fazer a captação, como é que funciona? Tem que bater na porta? Rede social é um caminho. Uhum. Rede social é um caminho, é fato. Como é que funciona na rede social? Quando você começa a ficar sendo bem visto, visualizado, as pessoas estão enxergando você, elas te procuram. Tô vendendo. Tô pensando em vender meu imóvel. Mas você não consegue captar pela rede social? Claro que você. Como é que faz? Você pode captar fazendo um vídeo. Sim. Você pode fazer um vídeo específico de captação, ou mesmo as pessoas. Olá, se vocês estão querendo vender e tal, me chama que eu Exato. Ou as pessoas acompanhando o seu trabalho, vira e fala pra você, te chama no direct, olha, eu tô pensando em vender meu imóvel, você não quer vir dar uma olhada? Eu recebi muita mensagem assim, muita. Olha, eu tô pensando em vender, você não consegue dar um pulo aqui? É sempre bom você estar aparecendo nas redes sociais, né? Você não consegue dar um pulo? E aí eu vou, acompanho e assim por diante. Mas tem corretor que faz, se finge de cliente pra poder pegar algum imóvel que você tá trabalhando? Nossa, tem tanta coisa triste pra te contar. Tu conta os perrengues. Nossa, eu vou trabalhar com você, mas me conta os perrengues pra ver se eu tô preparada. Você quer mesmo que eu te conte? Me conta, preciso saber. Ai, meu Deus. O pessoal tá preparado pra escutar? Mas o que acontece? Eu vou falar algo pior. Sim, tem corretor, sim, que finge de cliente para tentar fazer a captação, para tentar descobrir qual que é a unidade, para tentar levar o cliente dele ao invés de propor uma parceria. Tem. Tá. Isso tá ligado a valores pessoais, tá ligado à ética e à honestidade. Chato isso, né? Mas tem Porque pior. assim, é um cliente... Você foi lá e fez uma divulgação de um imóvel e aí não colocou o endereço. Aí a pessoa entra em contato com você como se fosse um cliente seu, um cliente querendo saber desse imóvel. E aí ele faz visita ou não chega? Alguns fazem. Alguns fazem. Mas você quer que eu te conte? Mas isso pode? De forma... Não é ético. Não é ético. Ok, mas isso pode? Não é ético e se você tiver provas, você pode denunciar no CRES. E o CRES, ele vem pra cima mesmo? Sim, porque a gente, todo ano a gente recebe o nosso CRES, você paga a anuidade e recebe o CRES do ano seguinte. Inclusive o meu vence em abril de 2027. O meu já chegou desse ano. A gente recebe o código de ética. Anual. Tá. A gente recebe o código de ética. E ali tem alguns dizeres que você deve cumprir com a ética profissional. Certo. Então, isso é uma quebra de ética. Tá. Mas tem coisa pior pra te contar. Nossa, o quê? Você já procurou imóvel, Ana? Já. Eu tenho certeza que a sua audiência também. Procura um imóvel, acha um imóvel lindo. Muito barato. E muito barato. Já aconteceu, já fiz isso. E aí ninguém responde. Não. E aí você liga para aquele número, para aquela empresa, querendo informações para agendar a visita ou até trazer uma proposta. Já até sei o que você vai falar, porque já aconteceu comigo. Aí o corretor que atende do outro lado, ele vai dizer assim, ó. Esse acabou de vender. Esse acabou de vender, mas eu tenho uma outra opção. O que ele está fazendo ali? Ele está mentindo de forma descarada, fazendo um anúncio falso ou fake, com o único objetivo de atrair nome, telefone e fazer uma abordagem. Que são os leads. São os leads. E aí, ele vira um carrapato, porque daí ele vai ligar o tempo todo até conseguir agendar uma visita. Agora a pergunta é, como o cliente vai confiar num profissional desse? Você já começou com fake, né? Com coisa fake. Então assim, isso, na minha opinião, é ainda pior do que o corretor se fingir de cliente. Ai, não sei. E se bobear... São os mesmos. São os mesmos. Pra fazer isso, né? São os mesmos. E se bobear, são os mesmos. Que não tem cliente, utiliza desse subterfúgio, consegue o cliente na marra, com um anúncio falso, e depois ele
fica caçando nas imobiliárias grandes, porque o maior bem da imobiliária, além dos corretores, é a sua base de dados. Sim. Uma base de dados completa garante venda. O que é uma base de dados? São a quantidade de imóveis? Quantidade de imóveis. São estoque, é isso? A Lopes One hoje, se eu não me engano, são 24 mil imóveis só da Lopes One. Então, assim, dentro da Zona Norte. Então, é uma base de dados grande. Então, o corretor, vai achar alguma coisa. O corretor pequeno, o corretor autônomo ou das imobiliárias pequenas, não tem tudo isso. Não tem tudo isso. Eles não têm essa demanda. E aí eles vão procurar as imobiliárias grandes. Como é que eles fazem? Ou eles buscam as parcerias, ou eles vão se fingir de cliente, pega a informação do imóvel, pega a informação e aí tenta fazer a captação para vender por lá. E como é que faz as parcerias? Se um corretor desse, uma imobiliária pequena, quiser fazer uma parceria, existe isso? Existe. A Lopes One tem alguma regra que não faz parceria com corretores autônomos. Tá. Por quê? Porque a base de dados da imobiliária é um patrimônio gigantesco e tem um custo alto para isso. Custo de divulgação, portais, estrutura, jurídico, administrativo, tem um custo. Sim. E o autônomo não tem esse custo. E as imobiliárias pequenas, algumas faz uma avaliação se faz ou se não faz. Fazendo parceria 50 imobiliário. 50 imobiliário, 50% da comissão para cada imobiliário. É interessante também, né? Pode ser interessante. Né? Claro. Então não faz com autônomo, mas faz com algumas imobiliárias. Exatamente. Legal. Exatamente. Muito Eu legal. acho que é o caminho. Nossa, mas é uma área, né? É um negócio totalmente diferente, né? Assim, do que eu tô acostumada e tudo. Mas é muito legal, né? Eu gosto muito. De vez em quando eu assisto alguns programas de corretores. Eu gosto bastante. Sim. Você tá me deixando com vontade aqui. Vou conversar depois com você. Não, cadê o papel? Me ajuda. Me ajuda, eu quero o papel. Deixa eu assinar aqui. Daqui, vamos. Vamos assinar esse papel, esse guardanapo aqui, ó. Daí a gente assume o compromisso. Tá bom. Você é corretora da Lopes One junto com o O É isso aí. Quem quiser comprar imóvel, então já vou começar a fazer meu cheque. Isso, já faz. Vou fazer o curso do Cresce, então. Você não pode vender, eu te acompanho e a gente vai lá. Fechou, combinado. Tá bom? Fechado. Daqui, do podcast para os nossos imóveis. Assim seja, vamos lá. Vamos com tudo. Vamos unir força. É isso aí. Gente, você quer deixar mais algum recado aqui para quem quiser fazer mentoria com você? Como é que funciona? Se for dona de imobiliária, se for algum corretor autônomo, como é que funciona para falar com você? Me chama, vai lá no meu direct, Walter Prates Corretor. Eu uso esse nome desde o início. Me chama lá no direct, vamos marcar um café. Vamos falar de mercado imobiliário, independente de mentoria ou não. Ter troca é importante, criar parceria, laços e conexões faz toda a diferença. E quem quiser vender, comprar, pode falar também no mesmo direct. Me chama no direct, Walter Prates Corretor. Vai ser uma satisfação. Não, me chama. Me chama que eu vou trabalhar com ele. Quem quiser comprar, vender, então, o imóvel, pode falar comigo também. Walter Prates Corretor. E aí eu direciono para um dos corretores do meu time. Quem sabe não seja a própria Nancy. É isso aí. Gostaram, gente, desse podcast de hoje? Obrigada, Walter. Eu gosto muito de conversar com você. Acho que você é um cara muito legal, muito autêntico mesmo. Dá pra confiar, dá pra ver a honestidade em você. Então, eu gosto muito de vocês. Muito obrigado. Manda um beijo pra sua esposa também, tá Pode bom? Pode deixar. Obrigado, tá? Obrigada a você, com carinho de sempre. É isso aí, gente. Gostaram? Se você gosta do mercado imobiliário, você tem que assistir esse podcast aqui todinho, tá? Tem os cortes, mas tem no YouTube tudo. E se você conhece também alguém que queira fazer uma mentoria, já encaminha para o seu amigo, tá bom? E se você gostou desse podcast, tenho certeza que você vai gostar de muitos outros que a gente tem aqui no nosso canal, empreendedor e empresário da nossa região aqui da Zona Norte de São Paulo. E se você gostou, como eu te falei, assista os próximos episódios também, tá bom? Então, te espero no próximo episódio.